Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a Deus porque Ele é fiel, é um Deus tremendo, justo e verdadeiro. Eu quero deixar uma palavra aqui, que está no livro de 1 Crônicas, a partir do versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Essa saudação, saudação do apóstolo Paulo, grande Deus, poderoso. Aqui no versículo 18, capítulo 1, versículo, 1 Crônicas, versículo 1, capítulo, a partir do 26, mas aqui no versículo 18, diz assim o contexto: Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, por essa palavra maravilhosa, que vem da glória, do trono. Eu acho que eu vou começar a ler o 18. Diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Que é Paulo falando, que de fato para aquelas pessoas do mundo, aquelas pessoas que não querem nada com Deus, aquelas pessoas que acham que tá tudo certo, tá tudo bem, o errado é certo, para eles. Para essas pessoas, a morte de Cristo, de fato, para eles não é nada, Porque já, aqui, como o apóstolo Paulo está falando, é como se disse assim, já estão perdidos mesmo, para quê, Mas para nós que somos cristãos, que amamos a palavra de Deus, que cremos na palavra de Deus, aleluia, de fato, é para a glória de Deus e para a nossa salvação. Cristo morreu para que por a morte e ressurreição dele, eu e você que cremos nele, fôssemos ressuscitados, Aleluia. E para as pessoas que não entendem, isso é loucura, Estamos sendo salvos e o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria do sábio e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Deus está dizendo assim, aqui, pela boca do apóstolo Paulo, que aqueles que se acham sábios demais, Deus está dizendo, eu vou acabar com a sabedoria deles, Aleluia, glória a Deus. E ele diz assim: então o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio de mensagens que anunciam a qual é chegada, qual a chamada de louco. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos a Cristo crucificado. Aleluia. Uma mensagem que para os judeus é ofensas e para os não-judeus é loucura, é verdade. Porque os judeus não acreditam, muitos judeus não acreditavam e não aceitam que Jesus já veio e que morreu e ressuscitou. Eles creem que Jesus ainda vai vir na nuvem de glória. De fato, ele vai vir na nuvem de glória. Mas para eles, ele queria que Jesus lutasse, com os romanos, com aquele povo daquela época,
e vencer se eles fossem livres, e não crer que ele já veio, morreu, ressuscitou e já está na glória e virá de novo para nos buscar. Muitos deles não creem, ainda estão esperando a vinda de Jesus, né? Aleluia. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, aleluia. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, é verdade. Glória a Deus. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aleluia. Então, aqueles que o povo olha e fala, nossa, ali é fraco, né? Aleluia. É mais forte em Cristo do que a fortaleza do homem. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humana, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de família importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aqueles que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco, glória a Deus, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso que dizem que ninguém pode ficar orgulhosos, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nós tornamos o povo de Deus e somos salvos portanto, como as Escrituras Sagradas diz, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos vangloriar de nós mesmos. Nós temos que se gloriar do que Deus fez em nós, porque o que somos, o que fazemos e o que pregamos é porque Cristo Jesus nos deu autoridade, sabedoria e nos dá. E dá para aquele que crê, aleluia, para falar do amor dele, pregar a palavra dele, né, ensinar o evangelho dele para aqueles que têm sede. Por isso que a palavra de Deus do evangelho vai dizer, aquele que tem sede vem beber, né, da fonte de água viva que não precisa pagar, né, beber e comer de graça, né, aleluia. Por quê? Porque Jesus deixou tudo para nós e nós precisamos glorificar e exaltar o nome dele. E aqueles que se acham que é mais importante do que eu e do que você, Deus, ele se levanta em nosso favor. Aqui ele está falando, né? Aqui ele está dizendo, eu pego aquele que ninguém dá nada por ele. Eu pego aquele que as pessoas acham que dali não sai nada. Aleluia. E nós temos visto aqui na Escritura Sagrada, né? Tantos aqueles que o povo achava que não ia fazer nada e Deus levanta aquele lá de trás das malhadas para derrubar gigantes, né? Como Davi, e para se assentar na mesa com o rei. Nem com os reis, mas como rei de Israel. Da mesma forma com José. José é um menino sábio, foi criado, né, ali dentro da sabedoria do Evangelho de Jesus, e ali com o pai também, né? De repente os irmãos, por inveja, vendem aquele menino, aquele jovem, adolescente, para ser escravo, aleluia, para depois se tornar governador, o homem mais importante do Egito, segundo mais importante do Egito, e para salvar a muitos.
e principalmente a família, né? Então o Senhor, Ele faz essas coisas, né? Ele nos arranca do pó e nos faz se sentar à mesa com aqueles que se acham sábios. Porque a sabedoria, como está dizendo aqui a palavra do Senhor, a sabedoria do homem para Deus é nada, né? Aleluia. Então eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Aleluia, que Deus venha nos instruir a deixar a palavra dEle, né? A louvar e render graças a Ele por tudo que Ele tem feito. Quero colocar minha família diante do altar do Senhor. Quero colocar a tua família, você que tem assistido, você que tem me acompanhado. Sei que eu não sou uma pregadora, né? Mas eu estou aqui para aprender com vocês e para deixar a mensagem do Senhor, né? Louvado e agradecido é o nome dEle. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero colocar todas as nossas famílias nas mãos do Senhor, as igrejas que nós congregamos, né? Todos os irmãos, diáconos, pastores, toda a igreja do Senhor, quero colocar nas mãos dEle. Quero colocar também o grupo, né? Brasa Viva nas mãos do Senhor, as irmãs que estão ali à frente, a pastora, a nossa irmã que está à frente, né? A nossa líder, também, aleluia, quero colocar, aleluia, louvado e agradecido o nome do Senhor, a líder, né? Glória a Deus, as líderes do grupo da CIB, né? E todas as igrejas do Senhor que amam fazer a obra dEle. Que o Senhor venha nos visitar, nos restaurar, né? Que o Senhor possa nos edificar e que nós possamos levar este evangelho aqui, curado e sarado, para todos aqueles que crêem. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor visite minha família, minhas irmãs, todos vocês, né? Minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu quero render graças ao Senhor. Quero colocar o congresso da CIB, né? Que está chegando aí. Aleluia. Nas mãos do Senhor. E que o Senhor faça segundo a vontade dEle. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor continue com cada um de nós. E que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Não vou citar nomes porque são muitos e você sabe que eu oro por você. Amém? Fica com Deus e que Deus te abençoe.